Bom dia de tarde, bem-vindos, obrigado pela presença aí de vocês. Eu gosto de falar bom dia sempre, porque eu acho que até o último minuto desse dia aqui é um dia. E agora a gente está no período da tarde, né? Então, desse dia aqui, 23 de outubro, então, bom dia, 23 de outubro, no período da tarde para todos vocês. Obrigado pela presença. Hoje, graças a Deus, tem vários de vocês e a gente vai retomando. Como essas aulas estão gravadas, né, hoje são as questões 11 e 12 da AP do primeiro bimestre, as questões 8, 9, 10, 7, elas já subiram e foram compartilhadas. Vocês podem estar procurando lá no meu canal do YouTube, ok? Gente, ó, qualquer pergunta, como é um trabalho vertical, as perguntas elas são naturais, porque aqui a gente tem alunos de sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Então, isso é normal. E eu me sinto muito à vontade, né, de trabalhar assim de forma vertical, porque eu conheço um pouco da história da migração japonesa. Se vocês lembrarem lá dos navios chegando no Brasil, uma condição para as famílias japonesas virem para o Brasil é que tivesse um professor, pelo menos, dentro do navio. Aí pensa assim, aquele monte de imigrantes, aquela monte de filharada ali chegando, não é? E aí, um professor só, esse professor, ele trabalhava 12 cartilhas ao mesmo tempo, não é? Então, não sei se foi a primeira vez que aconteceu isso na história da humanidade, mas eu tenho certeza que na história japonesa existe esse trabalho que é vertical. Um professor, ele trabalha numa sala de aula com todas as séries ao mesmo tempo, né? Então, eu fico muito à vontade de trabalhar dessa forma. E, por enquanto, parece que está dando certo. Mas vocês são as pessoas que estão recebendo o trabalho e vocês podem e devem estar criticando, né? Ah, professor, tem conceitos que você está trabalhando, a gente não viu ainda e está ficando meio complicado, mas vocês digam aí. Eu vou virando a página aqui e a gente vai trabalhando as questões. Então, essa questão 11 é do sexto ano. Para embalar um de seus produtos, uma indústria utiliza uma caixa de acrílico, onde é possível ajustar 6 produtos no comprimento da caixa, 5 na largura e 2 na altura, conforme se vê na figura. Dessa forma, qual a capacidade de armazenamento de produtos nessa caixa? Está claro aí o enunciado do exercício para vocês? Tem alguma palavra que precisa ser esclarecida, não é? Nós temos aí, como em toda a P, 4 alternativas, A, B, C e D, e aí vocês podem estar respondendo no chat ou abrindo o microfone e a gente vai analisando as respostas. A primeira resposta que aparece, primeira, segunda, terceira, eu não vou falar que está certo, né? A pessoa vai dizendo quanto que é o correto e depois a gente vai analisando as respostas. Então, tem, olha lá, no comprimento, 6 caixas. Na largura, 5 caixas. E na altura, 2 caixas. Quantos produtos? Quantas caixas de produtos tem nesse ambiente aí de acrílico? Arrisquem as respostas, por favor. E eu gosto de falar que, nesse ambiente de sala de aula, sempre é o melhor lugar do mundo para a gente errar. Uhum. Errar fora da sala de aula é complicado, mas errar dentro de sala de aula, a gente está todo mundo aprendendo, né? Então não tem problema nenhum. Fiquem à vontade aí. Vamos, gente, coragem. Vocês estão tímidos 60. hoje? Luhan, 60. A Débora falou 30. E agora? Eu acho que é Temos 2 60 porque respostas. seria 6 vezes 5, que dá 30. Daí na altura, 2, né? 30 vezes 2, 60. Isso. O Luhan, ele respondeu 60 e ele já deu um procedimento aí. O que vocês acham?
Está correto o raciocínio dele? Então, Eu acho que sim. a Camille confirmou. É isso mesmo, gente, ó. Aqui, no sexto ano, vocês estão tendo aí um pré-trabalho para grandeza volume. Né? Se vocês imaginarem que cada uma dessas caixas aí são metros cúbicos, é como a gente mede volume de alguma coisa, então a gente pode imaginar que cubos de 1 metro de aresta, né, de 1 metro de lado, profundidade e altura, eles significam 1 metro cúbico. E no caso desse espaço aí, onde tem essas caixas, né, que são caixas de produto, a gente faz exatamente essa multiplicação. O tamanho do comprimento vezes o tamanho da largura vezes o tamanho da altura. 6 vezes 5, 30, como o Lujan colocou, vezes 2 dá 60. Então, cabem 60 produtos. Não é? Quando vocês, principalmente as meninas, né, é o meu caso também, mas pode ser principalmente o caso das meninas. Quando vocês tiverem lá o closet de vocês, onde vocês começarem a colocar as caixas de sapato, e vocês imaginarem assim que cada caixa de sapato é um volume, né? Então, vocês vão ter uma parede lá onde vocês colocam uma caixa de cada lado, depois 2, 3, 4, 5 caixas na altura fica muito bom, né? Mais do que isso eu acho que é difícil, né? Mas vocês podem ter qualquer largura de caixa e o empilhamento máximo de 5. Aí, vamos imaginar que cada caixa de sapato é um volume, né? Um volume onde eu tenho lá sapatos, tênis, né? Calçados. E se eu tivesse, por exemplo, na base 5 e na altura 3, eu teria ali 5 na base vezes 3, 15, né? Volumes de caixas de sapato, por exemplo. Então, isso no sexto ano é um conceito pré-conceito, né? Um primeiro aprendizado para o conceito de volume. Sexto ano. Eu vou virar a página. Se algo não tiver claro, é só perguntar, gente. Então, sempre que vocês pensarem em volume, vocês podem pensar assim, que dá para fazer, eu sei qual é o tamanho do comprimento, eu sei qual é o tamanho da altura, eu sei qual é o tamanho da largura, eu multiplico esses 3 números. Por isso que a gente tem lá metros cúbicos, não é? Porque são 3 grandezas, né? M, vezes, né? Então, vai m vezes m dá m ao quadrado, vezes m de novo dá ao cubo, e assim por diante. Nesse caso aqui, volume, metros cúbicos, centímetros cúbicos, é uma grandeza cúbica. E a gente vai misturando os conceitos. Por enquanto, no pré-aprendizado, a gente está pensando nas caixas, e mais adiante a gente vai arredondando esse conceito aí. Próxima questão, também é do sexto ano. Considerando que a balança está em equilíbrio, né, observe a pesagem do produto abaixo em uma balança de 2 pratos. No interior a gente encontra muito isso, e em alguns laboratórios também, né, essa balança de 2 pratos. Nessa balança é possível avaliar que o produto pesa. Né? No mecanismo da balança de prato, a gente coloca o produto, que lá pode ser feijão, que lá pode ser grãos de café, num prato. E no outro prato, a gente vai colocando os pesos correspondentes. E a ilustração, ela ajuda muito, mas tem lá um peso de 1 quilo, no outro prato, né? Um outro peso de mais 1 quilo, e um outro peso de 500 gramas. Aí a pergunta é, nessa balança, é possível avaliar que esse produto que está aí, ele pesa o quê? 2.500 quilogramas, 502 quilogramas, 2.500 gramas, 502 gramas? Não é? Questão 12 do sexto ano. O que vocês acham? Qual que é a resposta? Camille, letra C. Débora, letra C. Alguém pensou diferente? Letícia, letra C. É isso aí, certinho, gente.
Muito bem. Pensaram corretamente. Se vocês fizerem uma associação, acho que vocês já viveram essa experiência de ir num restaurante lá por quilo. Então, tem lá o preço do quilo, R$ 45, por exemplo. Ou o peso de 100 gramas, né? R$ 4,50. E aí a pessoa vai colocando a comida no prato, coloca na balança e vê lá o respectivo em gramas e o correspondente em reais. Então, a cada quilo, a gente tem 1.000 gramas. E ali, se tem 2 pesos de 1 quilo, então é a mesma coisa que ter lá 1.000 gramas 2 vezes, mais 500 gramas. Na matemática, né, a gente precisa lembrar que a gente soma, multiplica só unidades iguais, como grama com grama e grama, e não posso somar quilo com quilo e grama. A gente precisa transformar em unidades iguais. Quando a gente, na pré-álgebra, a gente aprende a somar frutas iguais. Então, pera com pera, maçã com maçã, laranja com laranja, e é essa soma que a gente faz. Então, não dá para somar maçã com pera, não dá para somar maçã com banana. Sim, Alice, eu posso repetir. Como ontem também deu muita instabilidade, gente, a gente repete, tudo bem? É só perguntar e não tem problema nenhum. Faz parte aí dessa realidade. A gente vai repetindo quantas vezes forem necessárias, tá bom? Então, é assim, na matemática, a gente só soma, multiplica, divide ou faz operações com o quê? Unidades iguais. Eu somo metro com metro, ou eu somo centímetro com centímetro, não é? Eu não posso somar metro com centímetro. Ou eu transformo tudo na mesma unidade para que eu possa fazer a soma. Ali eu tenho quilo e tenho grama. Eu preciso transformar tudo em grama ou tudo em quilo. E depois aí a gente pode fazer a conta. Aí eu estava explicando que lá no primeiro, segundo ano, dependendo da escola, aparece aquela situação assim, que a gente, na pré-álgebra, a gente começa a somar as frutas iguais. Pera com pera, maçã com maçã, não é? E só dessa forma, né? Eu não posso somar pera com maçã. Aí, se a gente muda a unidade e chama tudo de fruta, aí a gente pode falar assim: na unidade fruta, eu tenho 5 peras e 8 maçãs, 13 frutas, não é? Então, na unidade fruta, eu posso somar, mas na unidade maçã, não dá para somar maçã com pera ou pera com maçã. E a mesma coisa. Então, hora com minuto, não posso fazer conta. Eu não posso fazer conta quilo com grama, não posso fazer conta metro com centímetro. Precisa tudo ser convertido para uma mesma unidade. E nesse caso, pensamos para o exercício, cada quilo tem 1.000 gramas, primeiro peso 1.000 gramas, mais 1.000 gramas do segundo peso, vai dar 2.000 gramas. E no terceiro peso tem 500 gramas, vai dar 2.500 gramas. Então, alternativa C. Correto, gente. Agora, ó, questão 11 do 7º ano. Como a Alice fez, gente, ou no chat ou no microfone aberto, não deixe de me perguntar. Questão 11, eu vou ler para vocês, né? Para saber exatamente a temperatura num determinado momento do dia, utiliza-se geralmente um termômetro. Nesse caso, a unidade de medida utilizada será o quê? Item A, metro cúbico, e tem lá o símbolo, m elevado ao cubo, miligrama, mg, graus centígrados, né? Aquele símbolo de grau e o milímetro. Aqui já responderam. Débora respondeu. Alternativa C. Alguém tem uma outra resposta? Acha que é diferente? Grau centígrado. Nossa, que fácil. Vamos lá, gente.
Só uma corajosa por enquanto. Num Letra termômetro. C também. Legal, Luhan. C. Anthony também, C. É isso aí, gente. Graus centígrados. Tudo bem? Na aula de ontem, eu dei uma ilustração de um passeio até a França. Mas hoje eu vou fazer diferente. Eu vou trazer o termômetro da França para cá. Tudo bem? Se a gente pegar um relógio de rua da França e colocar, instalar aqui, seja, vamos falar no pátio da escola. Então vai aparecer lá 72, né? 72F. Então é uma outra unidade de medida, né? Lá na França, eles usam a régua Fahrenheit, e aqui a gente usa a régua centímetros. Então a gente pode ter um termômetro francês e um termômetro brasileiro na mesma praça, e aí a gente tem o quê? Naquele momento, no mesmo lugar, a mesma temperatura, mas no relógio francês vai estar mostrando um número muito alto, muito grande, e um número menor no caso do relógio Brasil, né, da régua de termômetro Brasil. Aí vamos ter números diferentes. Mas no Brasil é graus centígrados, tudo bem? Temperatura, graus centígrados. Virando a página, questão 11. Agora a gente vai para a questão 12 do 7º ano de novo. A gente está trabalhando a cada aula 2 questões de cada uma das APs. Virando a página aqui, questão 12. Nos noticiários sobre índice de chuva, índice pluviométrico, geralmente é informado um valor em milímetro. MM é a abreviatura de milímetro, não é chocolate, não. Milímetro. Por exemplo, amanhã em São Paulo deve chover. Isso está no enunciado aqui do exercício, né? Amanhã em São Paulo deve chover 2 milímetros. Bem-vindo. O índice pluviométrico indica qual a altura da lâmina d'água que se acumulará em uma superfície de 1 metro quadrado. Nesse sentido, o índice pluviométrico é uma medida de A, massa, B, comprimento, C, área, D, volume. O que vocês acham, gente? Qual que é a resposta correta? Tem algo que não está claro no enunciado? Vocês podem perguntar também. Questão 12, 7º ano. B de bola. Letícia, comprimento. Ontem tinham alunos caindo também, né? Não era só eu que estava caindo, tinha alunos caindo. Vocês lembrem que, se no Meet eu caio, vocês podem continuar, não é? E aguardar um pouquinho que eu entre novamente no... A mãe de João Paulo está ligando aqui, eu vou atender, tá, gente? Alô? Oi, bom dia, boa tarde, desculpa. Boa... Ô, Valéria, você tem como me ajudar? Mandar o link para o João Paulo? Ele está pedindo o link dessa aula aqui. Por favor, tem como me ajudar?
Tem alguém do sexto ano aqui? Para mandar o link lá para o João? Se não tiver, eu mando. Gente, ó, continuando. Então, tem duas respostas diferentes aqui. Uma que fala de comprimento e outra que fala de volume. E aí, o que vocês acham? Eu não sei se pluvio é do latim ou é do grego, mas ele é um prefixo, não é? Na construção de palavras, que significa chuva. Então, pluviométrico é medida de chuva. Aí, no aparelho, a gente tem a altura de 2 milímetros, mas no aparelho, ele fala sobre uma questão, altura sobre uma superfície de 1 metro quadrado. Aí, temos duas respostas B e uma resposta D de dado. Vamos ver como que vai ficar aí. 3-2, 3-1. Ninguém mais arrisca? Eu vou na B também. Então ficou 2-2. Mais um. Professor, será que ele conseguiu? Eu mandei lá no grupo. Mandou? É que tá travando demais aqui. Eu achei aqui ali na minha lista de contatos, eu achei. Aí, vamos ver se ele entra daqui a pouco. O João sempre entra. Uhum. É que eu esqueci de mandar nos grupos da série, mas tudo bem. Daqui a pouco ele está aí. Obrigado, Valério. Nada. Então vamos lá. Tá 2-2 aqui, gente. Quem vai desempatar? Olha o João aí. Boa tarde, João. Desculpa aí mandar o link atrasado para você. Bem-vindo, João. Eu vou dar a resposta. Eu vou dar a resposta. Eu vou dar a resposta. A resposta é a D de dado, volume. Ok? Como o pluviômetro, quando a gente ouve, né, na TV ou nos boletins, que tem lá a quantidade de milímetros, né? Ou se vocês tiverem um aplicativo também, eu gosto de ter aplicativos de previsão de tempo, né? Que eu gosto de ter essa ideia, né? De antes de sair de casa, como é que vai estar o dia, e aí aparece lá, geralmente, esse número aí, a quantidade de chuva, 2 milímetros, né? E aí a gente sabe se 2 milímetros é muito ou pouco, se acostumando com essa informação. Mas o pluviômetro, né? Ele tem lá um espaço onde a água vai se depositando, e aí a gente vai vendo a altura da água. Agora, isso é uma terceira medida, porque quando a gente fala assim, 2 milímetros de altura numa superfície de 1 metro quadrado, a gente está fazendo o quê? Um cálculo de volume. A superfície de metro quadrado, ela já multiplicou m vezes m. Depois a gente faz a conversão de milímetro para metro e faz uma terceira multiplicação, para a gente ter uma real ideia do volume de água que vai cair, né? Se vocês pensarem também em caixa d'água, por exemplo, caixa d'água também é volume. Quando a gente comprar uma caixa d'água de 1.000 litros, a gente está falando de volume. Essa caixa d'água geralmente é retangular, ela tem
comprimento, altura, tem profundidade, e aí a gente vai saber, fazendo a correspondência de litros para metros cúbicos, quanto de água cabe numa caixa d'água. Então, o pluviômetro, ele também mede volume, é a alternativa D de dado. Professor, eu, como professora de língua portuguesa, né, estou aí me atualizando de matemática, que é difícil para a gente, né? Mas eu sempre falo para eles a interpretação de texto, e você deu a dica já na primeira linha que você leu do problema. Quando você fala milímetros, né? Você ainda falou que não era chocolate, né? Então, tem essas dicas que, às vezes, as respostas estão na própria questão, né? Então, é só pensar na água que toma, no refrigerante, no suco. Aí eles iam ver que era volume, né? Normalmente, você tinha falado, né, da questão cúbica também, associação, né? Isso. Certo, pessoal? Então, por exemplo, lá no primeiro ano, vocês vão ver lá uma função de primeiro grau, ela pode ter lá muitas letrinhas, mas sempre vai ter uma aplicação. É uma função que vai servir num restaurante, que vai servir num táxi, vai servir num frete, né? Sempre existe um contexto. E hoje as questões, elas trazem esse contexto. Aí esse contexto, ele precisa ser interpretado, né? A gente pinça lá os números adequados, transforma, converte os números de forma adequada e faz as operações. E depois do resultado, a gente interpreta o resultado para publicar o resultado, né? Então, isso tudo é importante. Não dá... Na prática mesmo, ninguém vai receber uma lista de X e Y para estar interpretando. A pessoa vai ter um contexto onde ele vai... nem precisa chamar de X, nem precisa chamar de Y, vocês inventam aí as variáveis ou incógnitas que vocês quiserem, né? Mas o pessoal quis me homenagear, né? Todo mundo chama de X, não tem jeito, né? Então, vamos lá. Tá claro aí, gente? Se não tiver, é só perguntar. Se teve falha de microfone também, não deixem de perguntar. Eu vou colocar agora a questão 11 do 8º ano. Professor, você sempre vai ser o X da questão. O meu X é com SH. Só essa é a única diferença, né? Olha lá, o meu apelido é X com SH. Coloquei lá no chat. Questão 11 do 8º ano. Fernanda vendeu uma rifa de uma cesta de Páscoa com 40 números, dos quais Alberto comprou 5 deles. Qual a probabilidade de que Alberto seja sorteado? Então, a gente tem alternativa A, 5%, B de bola, 8%, C de casa, 12,5% e D de dado, 40%. O que vocês acham, gente? Qual que é a resposta correta? 5 números em 40 possíveis. Eu não sei se estou certo, mas eu chuto B, 8%. B de bola, 8%, Lujan. Legal. Alguém quer arriscar também? Podem arriscar aí, gente. Eu não vou mordar ninguém, ainda mais que eu estou longe de vocês. Não dá nem para tirar o apagador na cabeça de vocês. Essa relação vai demorar, né, para voltar. Tá. Gente, ó. Eu vou falar assim, eu te derrubo da aula. E o problema de derrubar da aula é que depois o aluno não volta mais. Exatamente. Esse é o problema. E eu prefiro que vocês voltem, tá bom? Então, Débora, gente, eu vou dar uma dica para vocês, ok?
a gente tem um universo, ou um todo, que é 40. Ok? Um cálculo muito fácil e orientador para todo mundo fazer é o deslocamento de uma casa decimal. Não é? Então, eu vou publicar esse número 40 de uma outra forma, ó, 40,0. É o mesmo número. 40,0. Escrito de uma outra forma, é o mesmo número. Só que agora eu fiz uma inferência, eu coloquei a vírgula que estava ali, mas não estava escrita. E depois da vírgula eu coloquei um zero. 40 sem vírgula ou 40 com vírgula é o mesmo número, mesma quantidade, tudo bem? Só que para ajudar, né, o cálculo de porcentagem, a gente, para valores de 10%, a gente desloca a vírgula a uma casa. Então, se a gente trouxer a vírgula, né, 10% tem um zero só. Então, a gente desloca a vírgula uma casa. Se a gente deslocar a vírgula do 40 uma casa para o lado esquerdo, o número 40 vira quanto? Escrevam aqui para mim no chat ou abram o microfone e respondam. Se eu deslocar a vírgula para a esquerda uma casa, eu descubro quanto que é 10%. Quanto que é 10% de 40? Ou trazendo a vírgula uma casa para a esquerda, o 40 vira qual número? Coragem, gente, arrisquem aí. Todo mundo vendo aí no chat 40,0? Se eu trouxer a vírgula para a esquerda, vai ficar 40,00. Que número que é esse, gente? Número 4. Certo? Tá claro isso? Eu vou dar um outro exemplo, ó. 2.520. Tudo bem? 2.520. Eu quero saber 10%. Quanto que é 10% de 2.520? Abram o microfone ou digitem no chat. $252. Yes, Luhan, 252. Tudo bem? Então, ó, com essa pista que eu dei para vocês, voltando lá para a questão, de 40 números, 4 é 10%. Só que o Alberto comprou 5, não é? Então, ele comprou mais do que 10%. Aí, o que, que acontece? Das 4 alternativas, a A e a B, elas caem fora, ou não? Se 4 é 10% e ele comprou 5, não é? Então, não pode ser 5% e não pode ser 8%. Aí a gente precisa escolher entre as alternativas C e D. E aí, como que fica a resposta de vocês? Anthony C. Luhan falou e eu não entendi. C, vou na C também. Duas respostas C. Tá claro aí, gente, que é a resposta C? Tudo bem? Ó, pensem aí, para decidir entre a C e a D. Vamos arredondar o 40 para 50%. 50% é metade, não é? Se 50% é metade, metade de 20 números é quase 20. E ele comprou só 5. Então, entre C e D, a D está mais próxima. Agora,
mais adiante, se vocês quiserem confirmar, vocês vão fazer essa divisão aqui, ó, 5 dividido por 40. O 5 dividido por 40 vai dar 0,125. Aí vocês multiplicam por 100. Aí vocês vão chegar no 12,5%. Então, a probabilidade dele ganhar esse sorteio, de ser sorteado, é de 12,5%. Ok? Gente, ó, aí é uma outra habilidade que a gente está trabalhando. Essa habilidade daí é sobre probabilidade. E um primeiro norte para o cálculo de probabilidade sempre é uma relação parte-todo. Não é? No caso, a parte é 5 e o todo é 40. Essa relação 5 dividido por 40 vai dar esse número. Agora, nesse caso, a gente pode fazer um cálculo mental aproximado, de forma estimada, ou usar um pouquinho a lógica aí para compreender, né? E uma referência muito fácil de a gente fazer isso é o quê? Fazer o cálculo dos 10%. Porque para calcular 10% é só trazer a vírgula uma casa. E no caso, 10% de 40 é 4. Tá claro isso para vocês? E para o 40%, ó, uma outra forma de raciocinar. Se eu sei que 10% é 4, 20% é 8, 30% é 12 e 40% é 16. A cada 4 que a gente vai somando, a gente está somando o quê? 10%. 4 mais 4, 8. Então é 20. Mais 4, 12. Então 30%. Mais 4, o quê? 40%. Então 16 de 40, 16 números comprados numa rifa de 40 números, estaríamos comprando 40% de probabilidade. Ok? Então, probabilidade é uma relação parte-todo. E no caso da probabilidade, existem 3 possibilidades de resposta. A gente pode responder probabilidade por um valor percentual, a gente pode responder probabilidade por uma fração, ou a gente pode responder a probabilidade por um número índice. Quando a gente faz a divisão sem multiplicar por 100, aquele número que aparece lá, o 0,125, ele é o número índice dessa relação. Então, são 3 possibilidades de responder aí probabilidade. Eu vou para a questão 12. Também é do 8º ano, né? Se não ficou claro, gente, não deixem de perguntar. Virando a página aqui. Ó, questão 12. Uma urna contém 2 bolas vermelhas e 3 bolas amarelas. Qual a probabilidade de, ao tomar uma bola ao acaso, ela ser amarela? Então, A, 2/5, B, 3/5, a C, 5/3, a D, 3/2. O que vocês acham? A dica que eu dei na questão anterior é que probabilidade é uma relação parte-todo. Qual que é a resposta dessa questão 12? Qual que é o total de bola, gente? Para saber o todo.
Ampulheta funcionando, todo mundo colocando aí a massa cinzenta para funcionar. Eu acho que é A, porque o número total de bolas são 5. Então eu chuto A. Luhan chutou a A. Agora, pensando no número total, o que o Luhan fez? Ele descartou a C e a D, não é? Porque o número total é 5. Então, se é uma relação, na parte de cima é a parte, e na parte de baixo é o todo, a C e a D são duas respostas que caem fora. Aí o Luhan respondeu a A, Letícia respondeu a B, e agora, qual que é a resposta certa, gente? Não, desculpa, eu chuto B, eu me confundi ali, são 3 bolas amarelas. Olha lá, o Luhan percebeu aí que a quantidade de bolas amarelas é 3, então dá 3/5. Tem alguém que discorda? Todo mundo concorda? Isso, legal. Já temos 3 respostas B. Exatamente, a resposta B é a correta, não é? A parte, quando ele fala assim, sortear uma bola amarela, qual é o total de bolas amarelas? 3, né? 3 é de um conjunto de 5 bolas. Então, 3 em 5, ou 3/5. Aí que, repetindo para vocês, não é? Quando a gente fala de probabilidade, pode ser uma apresentação em fração, como aí está, pode ser um valor percentual. Se a gente fosse transformar essa resposta em porcentagem, 3 em 5 significa 60%. Então, a probabilidade de dar uma bola amarela é 60%. Ou o número índice, né? 3 dividido por 5 dá 0,6. Dependendo do vestibular, né, do que vocês estiverem fazendo, existe uma interpretação. Por exemplo, eu acho que se vocês fizerem essa mesma questão numa provinha da ETEC, nas alternativas vai aparecer 0,6, né, que é uma resposta mais técnica, pensando no número índice. Porcentagem já é um valor mais popular, né? E a questão da fração, apesar de vocês não gostarem, vocês vão perceber, inclusive hoje, que é uma forma legal de se trabalhar, porque parece que complica a nossa vida, mas à medida que a gente vai se familiarizando com a fração, ela, na verdade, nos ajuda. E a gente sempre vai trabalhar com números menores se a gente trabalhar com fração. Né? 3/5, 60%, 60% é um número grande. 0,6 é um número com vírgula, né? Agora, se eu vejo lá uma fração 3/5, fica uma leitura mais fácil de ver, né? Algo que é lá da probabilidade de um conceito que é prévio e primário, né? Vocês compram lá um chocolate que tem 5 secções. Aí, alguém comeu 2 secções. Quanto que ela comeu? Comeu 2/5 do chocolate. Ou, de repente, alguém comeu 3 pedaços, né? Então é 3/5. Então, é uma outra forma de falar. Tá tocando demais aqui. Eu vou desligar. Desculpem aí, gente. Então, é isso. Essa questão 11 e 12 aí do nono ano trabalhou probabilidade. E eu vou virar a página. Se não tiver claro, se a comunicação falhou aí, é só perguntar, gente. Eu vou para a questão 11. 11 do nono ano. Eu achava que era um conceito mesmo de nono ano, mas olhando o material, é uma questão que está sendo repetida e ela é uma questão de sexto ano. O Teorema de Tales, ele é passado para vocês, alunos, lá no sexto ano. E essa questão 11, ela trabalha aí a questão de
como que é? Proporcionalidade direta, proporção, pelo Teorema de Tales. Eu vou relembrar vocês aí, né, se a gente traçar duas retas quaisquer e por elas traçarmos um feixe de retas paralelas, os segmentos por ela determinado são segmentos proporcionais. Então, esse é o enunciado do Teorema de Tales. Então, um aluno de 9º ano, de repente, ele vê esse conceito na frente dele de novo, numa AP de primeiro bimestre, de algo que foi aprendido lá no 6º, e de repente ele não lembra. E agora a gente... Acho que a conexão caiu agora pro Roberto. Só esperar um pouquinho, daqui a pouco ele volta. Ontem você também participou, Milena? Sim, eu participo toda semana. Esses dias eu tive algumas dificuldades para participar, mas aí quando ele me mandou o convite, mesmo sendo matemática, né, eu agradeci pelo convite por não ter conseguido participar, né, e ele já ter me informado desse envolvimento, né, de vocês, nessa observação, na verdade, né, das aulas e das explicações, e agora que estamos no período de provas, aí eu falei, deixa eu participar pelo menos na de hoje, né, se eu consigo. Ah, que bom. Graças a Deus. É que eu acompanho uma irmã que ela faz tratamento no Hospital São Paulo, e ela está naquele período de crise, então eu quase não estou ficando em casa. Está meio turbulenta, assim, né, eu venho sempre deixando o professor ao par da situação, mas é bem difícil, né, Milena? Você que trabalha nessa área, a cabeça da gente fica a mil. Por isso que eu participei. Sim, Da muito obrigada por matemática. ter participado. Obrigada. Eu voltei, vocês estão me vendo aí? Sim. Sim? Sim. Deixa eu conectar aqui o outro. Caiu, agora voltou. Meu filho perguntando que ele também está trabalhando lá no outro cômodo e para ele também cai, né? Uhum. Mas o que é, professora? É instabilidade mesmo, né? Que nós ainda temos muito no Brasil, ou tem a ver com essa questão? Eu tenho sempre uma dúvida, se tem a ver com o que você contrata de serviço. Se é fibra ótica, se não é, sabe essas coisas? Sim. É de um modo geral. São várias possibilidades. Sim. São várias possibilidades. Então, pode ser que o teu contrato ele tenha uma banda que não seja suficiente para aquilo que você faz, né? Então, por exemplo, aqui em casa, eu estou agora com 2 computadores, não, 3 computadores. Eu estou com 2, meu filho está com 1, né? E tem 3 celulares aqui em casa, todos usando o mesmo roteador. Sim. Então, aqui em casa fica um pouco pesado. Acho que eu preciso de uma conexão melhor
para essa quantidade de dados que eu estou transmitindo. Ah, Né? entendi. Mas são 3 pedaços. Tem o meu pedaço, vamos supor, eu e você. Tem a tua conexão, né, o teu pacote de dados e o meu pacote de dados. Ah, tá. Não é? E depois tem a linha de transmissão. Então, Nossa, esses 3 aí precisa estar funcionando muito bem. Se esses nossa. 3 estiverem funcionando muito bem, legal. E agora tem um outro dado também, que é a questão da demanda, né? À medida que a gente vai se aproximando do final do ano, a demanda vai aumentando, né? E a linha de tráfego é sempre a mesma. Aí a Ah, linha de tráfego, ela congestiona também. então caberia às operadoras, na verdade, com a Anatel, melhorar esse número para esse final de ano. Eles melhorarem a frequência, isso? Ou do... Isso. Essa época que é o pico, né? Se de repente eu não tenho problema de transmissão, é porque numa época de transmissão pesada, a minha conexão ela satisfaz, né? Mas, por exemplo, isso comigo começou de setembro para cá, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, acho que vai ficar assim muito pesado o tráfego, né? Sim, Mas, por sim, exemplo, para 9 de 12 meses, né? Talvez não valha a pena investir alguma coisa agora, né? sim, E a gente sim, vai dando desse jeito, faz a transmissão da aula e ela vai caindo de vez em quando, infelizmente. sim, sim. Então, é algo que é mais futuramente, né, para que eles melhorem mesmo de um modo geral, né, para o nosso país É. aí. Isso, tem a promessa aí que com 5G vai ficar maravilhoso, né? Mas toda vez que Falar. aumenta a tecnologia, também aumenta o que é? Aumenta o custo. É esse o nosso problema. Obrigada, professor. Tá? Eu só queria comentar, porque a Valéria falou sobre o período de provas e a Alice perguntou no chat se a prova aparece para os alunos, porque se aparecer, ela não tá vendo. Então, acho que agora começou a aparecer para todo mundo, não é? Sim, agora sim. Né? É que, por exemplo, como são 2 computadores e a prova eu deixo no outro, então, quando cai a minha internet, cai a prova também, né? Sim, Ela não sobe junto. Aí, eu costumo entrar um pouco antes para subir a prova antes, né? Para que não tenha esse problema. Então, por isso que eu falo que, por exemplo, eu sozinho já tenho 2 conexões aqui, né? Né? Porque tem um bug que é do Meet, que quando a gente faz a apresentação e tem gente pedindo para entrar, às vezes a gente não percebe o convite, né? E aí a pessoa está tentando entrar e a gente não dá permissão para entrar porque não está vendo o convite. A, a apresentação ela fica na frente do pedido de permissão. Ah, entendi. Por isso que às vezes já aconteceu na reunião e eu fico, meu Deus, como que eu não vi que ele está querendo entrar? Eu nunca tinha visto essa situação. Obrigada. Para mim, isso é um bug do Meet, né? Esse pedido de permissão ele tem que aparecer na frente da apresentação todas as vezes que tem uma, né? Uhum. Então, voltando aqui, gente, ó, eu já falei isso daqui uma vez aqui, mas é assim, esse saber do Tales de Mileto, o que acontece? Os gregos, eles contribuíram muito com a humanidade, porque eles fizeram uma escrita que ela era para todos. Né? No caso, o grego, historicamente, ele é um comerciante. E, geralmente, quando a gente quer comerciar, o que acontece? A gente quer se comunicar, a gente quer se fazer entender. Né? Então, eles fizeram uma escrita e eles multiplicavam essa escrita para muitas pessoas. Agora, se a gente pensar lá nos egípcios, o que acontecia? Eles não escreviam para o mundo, eles escreviam para eles, era um código que só eles sabiam. Ontem tinha, acho que o Vinícius e o Thomas aqui no chat, eles trocaram um código lá, e o Vinícius sabia o que era e o Thomas sabia o que era. O restante das pessoas não sabiam o que era, porque era um código que eles inventaram lá para eles, não é?
Eu também, quando eu era moleque, eu tinha lá no meu grupo de moleques, às vezes, as meninas, né, na minha época, faziam a linguagem do P, né, e aí os meninos ficavam lá de cara de bobo, querendo saber o que elas estavam falando, né? Então, existem essas situações. Ontem o Thomas e o Vinícius, eles trocaram uma palavra que eles sabiam o que era, e o restante do grupo não sabia. E aí, o egípcio, quando ele escreviam só para eles. Só os egípcios, lá os escribas, o pessoal lá perto do faraó sabia, né? O mundo só aprendeu a ler o egípcio, não é? Com a pedra de Rosetta, lá no século XIX. Então, demorou aí mais de 19 séculos para o mundo descobrir o que estava escrito lá, naqueles montes de papiros, pergaminhos egípcios, nas paredes lá das pirâmides, né? Porque eles escreviam para eles não escreviam para o mundo. Agora o grego já escrevia para eles. Aí o Tales, passeando lá pelo Egito, ele comerciante também, ele viu, né, essa aplicação. Ele deu redação para o teorema, esse teorema recebeu o nome dele, porque ele escreveu o livro lá com essa situação, mas, na verdade, é uma descoberta egípcia, né? Aí, se vocês olharem isso daqui, vocês podem imaginar que as duas retas que vão para o infinito aí, elas são as margens do rio Nilo, e depois as retas paralelas é como o faraó distribuía para as famílias os lotes para os lavradores plantarem, né? Então, era mais ou menos esse o mecanismo para distribuir a terra lá. E o que aconteceu? Eles tinham esse saber, né? E eles tinham isso, tem isso lá escrito lá nos pergaminhos egípcios. Mas Tales de Mileto é que ele escreveu isso e o mundo sabe isso, ok? E a gente aplica isso direto, né? A regra de 3 nasce daí, né? Toda a questão de proporcionalidade nasce do teorema de Tales, gente, tá bom? Agora, o que acontece? Do lado direito, 4 está para 6, assim como x menos 4 está para x mais 1. Então, existe, pelo teorema de Tales, essa possibilidade. Quando a gente tem a regra de 3, a gente poderia ter lá um número no lugar do x menos 4, o 4 e o 6, e poderia ter o número x do outro lado para ser descoberto. Nos dois casos, o que acontece? A gente faz o quê? A multiplicação cruzada. Eu vou colocar todos esses dados numa linha só. X menos 4, fecha parênteses, está para o símbolo de fração, x mais 1 igual a 4 está 6. Então, a gente tem duas frações, o x menos 4 sobre x mais 1, de um lado, e o 4 sobre o 6, né? Em cima do 6 do outro lado. Aí a gente faz a multiplicação cruzada. Vai ficar assim, ó. X menos 4 vezes 6 igual o x mais 1 que está embaixo vezes o 4 que está em cima. X mais 1 vezes o 4. Aí, uma pessoa ela pode não lembrar do teorema de Tales, né? E, de repente, ela não faz essa associação. Mas um aluno, de repente, ele pode lembrar aí das expressões algébricas que vocês trabalharam também lá no 6º ano. E aí vocês têm o quê? Essa expressão algébrica para estar desenvolvendo. Nós temos aí uma incógnita, que é o x, um valor que a gente não sabe. E que, numa sentença matemática, onde a gente tem uma incógnita só, uma sentença e uma incógnita, essa incógnita, ela é determinável. A gente consegue descobrir o valor dessa incógnita x pelas regrinhas matemáticas. Vocês podem imaginar aí que o sinal de igual, ele é um espelho, não é? E aí, as operações matemáticas, elas se espelham. Toda vez que eu olho para o XU
no espelho, eu levanto meu braço direito, eu vou ter a impressão que o braço que está levantando lá do outro lado é o esquerdo, né? É o oposto. Se eu viro... Isso, se vocês trabalharem também com 2 computadores, né? Então, você se vê no mesmo Meet, numa live, o que acontece? Eu viro a cabeça para um lado, num computador, e no outro computador a minha cabeça está do outro lado. Vem uma imagem espelhada, é engraçado, né? Então, isso acontece, né? Então, nas sentenças matemáticas, essa a propriedade, é o princípio da operação inversa. Antes de fazer aí a situação, eu vou aplicar a propriedade distributiva, vou multiplicar o 6 pelo x e o 6 pelo 4. Depois eu vou distribuir o 4 no outro parênteses, o 4 vezes x e o 4 vezes 1. Então, 6 vezes x, 6x, menos 6 vezes 4, 24. Igual, distribui o outro lado. 4 vezes x vai dar 4x, mais 4 vezes 1, 4. Então, já fiz... errei aqui, é 6x, apareceu, errei a digitação, 6x menos 24 igual 4x mais 4. Então, apliquei a propriedade distributiva, fiz a multiplicação, não é? E a gente chegou nessa próxima linha da nossa expressão algébrica. Toda vez que a gente fala de álgebra, a gente fala de uma sentença matemática que tem letrinhas. E agora, qual que é o próximo passo, gente? Como que a gente desenvolve essa expressão algébrica agora? O que a gente precisa fazer? Eu vou dar uma pista aqui. Agrupar. Agrupar o quê? Vou dar mais uma pista. Agrupar termos. Agrupar que termos? Agrupar termos. Começa lá. Isso, Alice, está certinho. Perfeito. Então, quando ela trouxe todos os x para um lado e todos os números para o outro lado, aplicando aí a propriedade, o princípio da operação inversa, né? O que acontece? O agrupar termos semelhantes. Então, o que é semelhante? Todos aqueles que têm x. E todos que não têm, também são termos semelhantes. É aquela história lá, eu só somo números da mesma unidade. Então, números da unidade x, eu posso agrupar. E números sem unidade nenhuma, eu também posso agrupar. Então, ficou lá 6x menos 4, x vai dar 2x de um lado. Do outro lado, vai dar 24 mais 4, 28. E o x que está multiplicando, 2x, ele vai para o outro lado dividindo, no princípio da operação inversa. Aí vai ficar 28 dividido por 2. Esse x, que é incógnita, que a gente não sabia, é 14. É a resposta D de dado. Essa é a ideia. Espero que tenha ficado claro aí para todo mundo. Sim. Eu vou virar a página. O próximo exercício é semelhante, mas ele é mais simples, né? E ele é o último exercício do dia de hoje. Vou ler para vocês. Um produtor rural cria seus gados em uma região quadrangular ABDE, conforme o esquema abaixo. Outra região retangular BCFE, anexa à primeira, é reservada para o crescimento do capim para o gado. As cercas indicadas por AD, BE e CF são paralelas.
Dessa forma, qual é o valor de BC? Então, a gente tem AB valendo 50, tem DE valendo 40, EF valendo 20, e BC não tem valor nenhum, né? A gente pode chamar aí de Y, para não puxar muito a sardinha para o meu lado, né? Então, vai ficar assim, BC valendo Y. Qual é o valor desse Y? A Alice já respondeu, B de bola. A gente tem uma relação que é assim, ó, Y está para 50, assim como 20 está para 40. O pedacinho BC está para 50, assim como o pedacinho 20 está para 40. Aí a reta AC é como se fosse a margem do Nilo de um lado, e a reta DF é a margem do Nilo do outro lado, né? E esses segmentos, eles são proporcionais. A gente faz a multiplicação cruzada, não é? O Y que está em cima, multiplicado pelo 40. É isso mesmo. Aí você já foi direto na resposta, né, Alice? Vai ficar assim, 40Y igual, na montagem, 40Y, né, multiplicando, na multiplicação cruzada, 50 vezes 20. Aí o 40 passa dividindo para o outro lado. Então vai ficar assim, esse Y, ele é igual o 50. Gente, uma dica para vocês, aí que eu falo que trabalhar com fração, ele ajuda muito, não é? Então, isso tudo aqui, pode ficar só indicado. Eu não preciso fazer as contas, eu faço as contas depois. A gente vai trabalhando no formato de fração. E trabalhando no formato de fração, a gente facilita um pouco a nossa vida. Então, vai ficar assim, ó. O 40 que estava multiplicando o Y, no princípio da operação inversa, ele vai para o outro lado do espelho, na operação invertida, né? Então, o 50 vezes 20 que estava do outro lado, passa a ser dividido por 40. Aí, no formato de fração, a gente pode fazer o quê? Simplificação. Aí, no caso, dá para tirar um zero de cima e um zero de baixo. Então, vai ficar assim, ó. Y igual 50 vezes 2, porque eu tirei um zero, dividido por 4, porque eu também tirei um zero. Eu só posso simplificar se eu tiro valores de cima e de baixo ao mesmo tempo. Então, quando eu tirei um zero em cima, dividi por 10. Quando eu tirei um zero embaixo, também dividi por 10. Aí fica fácil, né? Dentro do parênteses, a gente tem 50 vezes 2. Então, esse Y aí, ele é igual a 50 vezes 2 é 100, dividido por 4. Aí, dividir 100 por 4 é dividir o 100 por 2 duas vezes. Divide 100 por 2 dá um valor, e divide por 2 de novo. Vai dar o resultado, que a Alice já publicou lá. 100 dividido por 4 dá o 25. Alternativa B de bola. Corretíssimo, Alice. Perfeito. Perguntas aí, gente. Tá claro? Posso tirar o meu outro usuário aqui? Aí eu tiro um pouco de peso da internet, aqui de casa. Gente, ó, antes de encerrar, só para deixar claro para vocês, nós temos a Milena, né, que é estagiária de psicologia, e ela tem observado as nossas aulas. E é um trabalho super legal, né, que vocês podem
ter aí um atendimento por uma psicóloga, é uma oportunidade de estar conversando, né? Uma coisa é conversar com o professor, né? É um olhar. Outra coisa é conversar com os pais, é um outro olhar. E a psicóloga, ela nos ajuda aí ficando muito nessa neutralidade. Acho que é muito legal. Acho que a Milena pode falar do trabalho dela. Sim, isso mesmo. Então eu vou ficar com vocês por 2 semestres, 1 ano. Nesse semestre eu tô mais observando as aulas e fazendo companhia para vocês. Mas sempre que quiserem podem perguntar coisas para mim. Ou então se quiserem conversar comigo, é só mencionarem no chat. Ou então podem conversar com o Roberto. E é o X, né? E no semestre que vem, aí nós vamos ter um pouco mais de atividade, então. E eu vou fazer atividades com vocês e vamos conversar muito mais. Então, por enquanto eu tô mais nesse trabalho de observação, mas sempre que quiserem conversar comigo eu vou estar disponível. E é como o Roberto falou, é esse trabalho de escuta, então eu não vou julgar vocês de maneira alguma e podem se sentir confortáveis para falar sobre o que quiserem. De manhã, a gente tem a Larissa e Daniela trabalhando com o ensino médio, não é? Isso. E uma delas já está no segundo semestre e a outra vai continuar no semestre que vem. Aí, por exemplo, elas têm marcado nesse semestre lives de orientação. Então, é muito legal. E como é o primeiro semestre da Milena, então ela pode pensar, né, em cima da demanda que vocês tiverem, ações para auxiliar vocês. De manhã tem 2 psicólogas para 13 salas, e de tarde tem a Milena para 5 salas. E isso é um caso raro, gente, viu? É muito difícil. A Valéria, aqui no começo da aula, estava comentando, ela comentou sobre esse serviço com uma outra colega numa outra escola, e essa outra escola, ela queria estar no nosso lugar, né? Ter estagiários lá também. Então, eu acho que é uma bênção, né? Sou meio suspeito, porque eu venho batalhando por isso há muito tempo, e o Martim Francisco tem essa bênção, sim. Então, se você tiver alguma pergunta, podem ficar à vontade. Deixa eu só fazer uma pergunta. Esse atendimento, Milena, Sim. eles podem, de repente, te procurar a sós, ou é sempre assim na aula, ou vai ter um momento que vai ter essa possibilidade? Isso mesmo. No semestre que vem, nós temos essa possibilidade de certa, mas durante esse semestre, se for necessário, podem sim me procurar, e aí fazemos isso possível. Legal. Obrigada. Não sei quem estava aí o ano passado, mas às vezes via as estagiárias de psicologia, elas, assim, num banco ou lá no pátio, conversando com um aluno ou outro aluno, não é? Então, aí tinha um atendimento de bate-papo mais pessoal. Isso pode, no retorno, acontecer também. É uma pena, né? Porque agora é tudo online, então fica mais difícil. Sim. A Débora está colocando assim, às vezes até na sala. É verdade. Então, por exemplo, isso que está acontecendo agora, né? Estamos numa sala de aula, tinha lá 18 alunos, não sei exatamente, acho que é 20 alunos no total aqui, o máximo que eu vi aqui, o número maior que eu cheguei a observar. E aí a Milena está aqui. E hoje vocês têm a bênção de ter 2 professores. É verdade, tem a Valéria e o Roberto. Tem alguns esclarecimentos que vocês querem fazer? Gente, ó, sobre o retorno, vocês sabem quando que é o retorno? Não. Não, a Débora não sabe. Então, para vocês, ensino fundamental, não tem data. Para o ensino médio, tem uma data, que é 3 de novembro.
Então, 3 de novembro, o ensino médio provavelmente retorna. Ok? Então, a Prefeitura de São Paulo, no seu inquérito de saúde, ela já autorizou o retorno do ensino médio. E não está autorizado ainda o retorno do ensino fundamental. Mas eu acho que vocês devem voltar lá para o dia 16. Mas a gente vai acompanhando o noticiário, né? Existem aí muitas notícias que falam só de São Paulo, tem notícias que falam do estado inteiro, tem notícias que falam do Brasil inteiro, e aí essa comunicação ela vai atrapalhando, porque cada realidade tem um jeito de voltar. Eu tenho uma notícia que saiu recentemente, isso foi pouco divulgado, que 84% dos municípios de São Paulo, do Brasil, não tem condições de voltar. Então, a gente precisa se preparar para retornar de forma segura. E ontem, por exemplo, eu estive na escola com 2 alunas do Grêmio, a Gabriela e a Juliana, e a gente preparou 4 salas de aula. Uma para a quarentena e 3 para o trabalho mesmo de aula. E aí, a gente estamos a ajeitar para o retorno do ensino médio de manhã. Obrigado aí pela participação, eu conto com a presença de vocês aí na semana que vem, né? Então, eu consigo fazer um trabalho para 8º anos na quinta-feira, 3h30 da tarde, e um trabalho para todo o ensino médio, desse jeito aqui, trabalhando essas questões para 6º, 7º, 8º e 9º ano. Eu acho que para qualquer aluno que participa, depois vocês me contradigam se sentirem que não está ação, mas eu acho que trabalhar de forma vertical, acho que ajuda vocês a terem esse olhar, né, para o todo da avaliação processual. E uma dica que eu vou deixar aqui no final, acho que é até legal vocês montarem um caderno da AP, um caderno da AP de língua portuguesa e um caderno da AP de matemática. Aí vocês podem ter lá as questões do 6º ano, as questões do 8º ano, do 9º ano, vão fazendo essa coleção de questões, e aí vocês vão... Débora, tem várias interpretações sobre o retorno. Em termos de prioridade, acho que esse critério, 9º e 3º ano, acho que tá perfeito. Eu acho que é um critério. Mas também tem 2 outras interpretações. Tem gente que acha que a prioridade do retorno é para aquele pessoal que não tem tecnologia nenhuma, né? Então, é uma outra versão. Tem gente que fala anos finais, tem gente que fala aqueles que estão sem recurso, e também tem aqueles que falam do retorno para aqueles que precisam. Porque, às vezes, a pessoa não tem recurso, mas ela não precisa, porque ela está conseguindo de um outro jeito. Está conseguindo tirar xerox, está conseguindo conversar com as pessoas, né? Então, são 3 correntes, e o Estado não bate o martelo para nenhuma. E o que eu devo estar colocando para vocês aí, a partir de segunda-feira, é um informes perguntando para vocês quem quer voltar, porque aí eu posso convidar todo mundo do 9º ano, todo mundo do 3º, e aí eu faço 10 convites, tem um que quer voltar. Então, eu entendo os critérios, mas eu não vejo a aplicabilidade deles. Vamos supor, convoco todo mundo no 9º e 3º ano, aí, de repente, convida 10, só vem um, né? Depois, convoco todo mundo que não tem tecnologia. Também eu faço convite para 10 e só vem um. Ou, de repente, aquele pessoal, está muito difícil, né? Essa semana mesmo eu ouvi, poxa, eu leio e releio a apostila e eu não consigo entender nada daquilo, professor, eu preciso de ajuda, né? Então, é uma outra realidade. Essa pessoa também precisa voltar. Mas, de repente, se a família fala assim, o meu filho não volta esse ano, eu não posso fazer nada.
porque a volta é opcional. Shizu, Então, tem, no mínimo, 3 olhares para o retorno, Débora. Pode falar. por exemplo, vai voltar em novembro, certo? Aí, tipo assim, o familiar, tipo, como os meus pais não querem que eu volte esse ano, mas eu quero voltar esse ano. As atividades que passaram na escola, eles vão passar atividades, tipo, as mesmas pra gente que vai ficar em casa? Sim. No caso, são 3... vou resumir em 2 situações. As aulas do 4º bimestre são as mesmas, exatamente as mesmas. E depois, para aquele pessoal que precisa recuperar, aí já tem um outro trabalho diferenciado. Entendi, obrigada. Nada. Sim. Não dá para saber ainda o retorno, mas assim, pelo meu desconfiômetro, acho que volta normal mesmo, o ano letivo de 2021, eu acho que volta em março. Por quê? Porque acho que São Paulo começa a vacinar a partir de dezembro. Depois tem uma fila de vacinação. Nessa fila de vacinação tem ali os profissionais de saúde em primeiro lugar. Depois, os profissionais da segurança em segundo lugar. Em terceiro lugar, na fila, tem os idosos e população de risco. E em quarto lugar está a educação. Então, quando essa fila andar aí, acho que em um mês consegue andar metade disso. E eu acredito que para meados de fevereiro, início de março, a gente vai ter aí a população de São Paulo das escolas vacinadas também. Aí todo mundo pode voltar seguro. Vai ser obrigatória a vacinação próximo ano para voltar para a escola? Então, isso também é uma discussão, Débora, né? No caso, eu nem vejo por que tem essa discussão, mas toda vacina, quando ela é autorizada, ela é uma vacina testada e retestada, né? E sempre, se ela for autorizada a aplicação, é uma vacina segura. E, do meu ponto de vista, a gente precisa se cuidar, né? Então, vamos tentando nos cuidar. Mas, por enquanto, tem uma discussão aí no nível de estadual e federal, não é? O federal acha que não deve ser obrigatório, e o estadual acha que deveria ser. Então é isso, gente. Podemos encerrar? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Professor, essa vacinação prevista, então, é só para o estado de São Paulo, né? Então, quando o pedido foi feito para 100 milhões, então seria para distribuir 100 milhões de vacinas na primeira dose para o Brasil inteiro. Mas São Paulo vai tentar vacinar todo mundo do estado. Né? Que é aquela proposta do governo, é isso? É o que você falou, né? Existe federal e estadual, né? Então, essa que está vindo pelo nosso estadual. governo... Ah, tá. Entendi. Então, São Paulo compraria 100 milhões de doses para ajudar. E agora, hoje, saiu uma notícia que governadores fariam um consórcio para comprar o restante, né? Para atender aí o Brasil inteiro. Entendi. Então, é isso. Felipe, foi você que teve dificuldade de acesso ontem? Hoje foi mais fácil de entrar? Você viu que até eu mesmo caí, né? 2 vezes, eu acho.
Obrigado, Débora. Gostou da aula? Volte mais vezes. A gente vai tentando e não deixa de perguntar, porque às vezes eu acho que eu penso numa estratégia aí para apresentar o conteúdo para vocês e de repente eu posso às vezes, em vez de ajudar, atrapalhar. E se vocês perguntarem, me ajuda a pensar numa estratégia diferente. Tá, Débora? Então é isso, gente. Obrigado aí pela consideração, Débora. A gente vai tentando. Então tá, Shizu. Tchau, até a próxima. Até, obrigado. Obrigada, professor. Também aí acabei me atualizando sobre as dicas, né, que a gente esquece para resolver alguns problemas, né? Muito obrigada, viu? Até a próxima. Então, o teu trabalho é importante, você viu, né? Para poder ajudar a interpretar. Fala, Felipe. Está se despedindo? Legal, Felipe. Obrigado pela participação aí. Então, professor, essa parte da interpretação, hoje, né, por isso que eu fiz questão também de participar dessa aula, que depois eu vou compartilhar com você uma cópia de uma prova do CMSP que o meu filho fez sábado passado. E aí eu gostaria da sua opinião sobre do essa Estado. prova. Não, aquela. Não, então, pois é, a sigla, eu me esqueci. Este é aquele novo colégio militar, sabe? Que abriu em São Paulo. Sei. Depois eu vou te passar a prova, professor. Eu gostaria, assim, do seu parecer sobre essa Então, prova. compartilha assim, eu quero saber o que eles estão fazendo. Então, achei interessante, mas não achei uma prova inclusiva. São para poucos. Então, essa é a minha opinião. Depois eu gostaria que você me passasse uma abordagem sua dentre esses muitos anos de prática. Achei a ideia bacana, mas não atende o todo, sabe? Não achei ela democrática. Vamos dizer assim. Depois eu vou te mandar já, tá? As cópias. Aí depois você me fala. Tá bom? Obrigada. Ok, falo sim. E onde essa interpretação é tudo, tanto em português quanto em matemática. Você vai ver. É que eu ainda não tinha visto uma prova assim, então fiquei assim, bem curiosa. Falei, não, eu vou mandar para o professor Shizu, que eu quero saber o parecer dele. Tá bom, professor? Te agradeço muito, viu? Muito obrigada. Depois você me fala. Até mais tarde. Tchau. Tchau, obrigada. Até, tchau. Obrigado.